Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série, né? Havíamos parado um pouquinho na semana passada com a palavra tremenda do nosso pastor e hoje nós voltamos com a série. E a palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Não tem aqui. Diga para o seu irmão, olhe para quem está do seu lado e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E o texto base dessa palavra está lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, na parte B, que diz: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós pedimos que nessa noite o Teu Espírito Santo traga essa revelação aos nossos corações de que o Senhor nos chamou como família para um propósito a ser cumprido nessa terra. Que essa revelação entre em nossos corações. Que, Senhor Deus, nós possamos nessa noite consertar aquilo que foi roubado, aquilo que foi destruído, seja consertado, seja tratado, e que possamos viver aquilo que o Senhor já projetou para as nossas famílias de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Josué, quando ele declara essa palavra, ele começa a declarar a sua fé pessoal, mas ele também declara que toda a sua casa decide servir ao Senhor. Hoje pela manhã eu falava algo, essa semana eu lia uma pesquisa, uma triste pesquisa, né? Em que apontava que nos Estados Unidos, hoje, em torno de 33% a 38% dos casais, das famílias, têm se separado. E eu estou falando de famílias cristãs. No meio cristão, há um crescente, né, de separações, de famílias, de lares destruídos. Imagine uma coisa, de cada 100 famílias, de 33 a 38 estão se desfazendo. Isso no meio cristão. É algo muito sério, é algo que nos faz parar para refletir. Por quê? Porque o inferno está tentando contra as nossas casas, contra as nossas famílias. E é importante que a gente comece a entender que a decisão de servir ao Senhor em família é uma decisão que eu e você precisamos tomar a cada dia. É uma decisão nossa, é uma decisão que realmente corrobora a vontade de Deus para cada um de nós. Sabe, queridos, e a primeira coisa que eu queria te explicar nessa noite, que servir ao Senhor é uma escolha diária. Servir ao Senhor é uma escolha diária. Josué 24:15 ainda diz: escolhei hoje a quem servais. Escolhei hoje. Hoje, quando você acordou, você tinha que sentar e escolher com a sua família a quem vamos servir. Sabe? Amanhã, quando você levantar, escolha novamente com a sua família a quem iremos servir. Vamos andar juntos, vamos andar em unidade, vamos servir ao Senhor. Sabe, há uma responsabilidade colocada pelo Senhor em nossos corações, em nossas vidas. Há uma responsabilidade colocada pelo Senhor diante de cada um de nós. Não é apenas uma emoção, mas é uma decisão firme e diária. Infelizmente, a gente vê muitas casas, né, que tem esse versículo lá na parede: eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas ele está lá pregado, está lá deixado do lado. E nós esquecemos que ele não precisa estar na parede, mas ele tem que estar na nossa vida. Na vida de cada um de nós, na forma como nós olhamos uns aos outros, na forma como nós tratamos a nossa família, na forma como nós demonstramos o que Deus tem feito em nós. Há quem diga que um dos lugares mais difíceis de servir, né, a Deus é em casa, né? Porque em casa você é quem é. Não tem muita forma, mas eu te falo algo diferente. A sua casa é um lugar sobrenatural de Deus para que você possa mostrar para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Porque lá estão as pessoas que realmente te conhecem. Realmente te conhecem. Elas te veem, elas te olham.
E quando você começa a deixar o Senhor agir na sua vida e através da sua vida, as pessoas que estão ao seu lado, a sua casa, a sua família, ela vai começar a olhar e dizer: eu preciso disso para mim também. Eu quero viver isso na minha casa. Eu quero viver isso na minha vida. Se Deus fez isso com o meu pai, eu quero que faça também comigo. Se Deus fez isso com a minha mãe, com o meu irmão, eu quero que Deus faça isso também comigo. Por quê? Porque eu começo a ver uma vida diferente, eu começo a ver um testemunho diferente. E aí sim, você e sua casa, nós e nossas casas, começamos a servir ao Senhor. Sabe, amados, comece o seu dia com uma oração em família. Mesmo que breve, mas ore. Tire um tempo para você estar junto. Tire um tempo para estar na mesa. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender: há um segredo poderoso na mesa. Sentar-se à mesa é algo sobrenatural. Eu falava hoje pela manhã, eu crio calopsitas, né? São uns passarinhos. E você pega uma calopsita que foi criada pelos pais e amansá-la, você consegue. Mas quando você passa a alimentá-las desde novinhas, o vínculo criado é muito maior. E isso é mesa. Mesa é estar junto, é compartilhar junto. Às vezes nós dizemos que a televisão e o celular têm nos roubado, né? Tem roubado a atenção da mesa. Mas eu te pergunto, será que você tem feito da mesa da sua casa um lugar em que realmente vale a pena sentar juntos? O que nós estamos conversando? O que nós estamos dialogando? Qual é o tempo que nós estamos dando de qualidade uns para os outros? Queridos, olha que coisa interessante. A Bíblia conta de Emaús, né? Os discípulos estavam voltando de Jerusalém para Emaús, 2 discípulos, e ali eles, ao voltarem, porque Jesus havia sido morto, né? Havia sido crucificado, e eles estavam arrasados. E quando eles voltaram, o próprio Senhor Jesus veio com eles. E durante todo aquele caminho, o Senhor conversava com eles e os ensinava, falava da palavra, mas eles não o reconheceram. Mas quando eles chegaram em casa, que Jesus entrou naquela casa, e na mesa, quando ele partiu o pão e abençoou, os olhos daqueles homens foram abertos. Foram abertos. E ao se abrirem os olhos, eles reconheceram que ali estava Jesus. Se você quer mais um exemplo de quanto que é importante a mesa, deixa eu te contar. A vida de Zaqueu foi transformada quando ele se sentou à mesa com Jesus. Aquele homem se levanta e diz: olha, tudo que eu roubei eu vou devolver, e tudo que eu tenho, do que me sobrar, eu quero ofertar na vida dos que necessitam. E não foi durante um sermão, não foi durante um culto, foi sentado à mesa. A mesa é algo tremendo, é algo sobrenatural. Estar em casa juntos é sobrenatural. Mas deixa eu te contar uma história. Eu falei hoje de manhã para os irmãos que eu gosto de história, né? Eu gosto de história, e eu gosto da história dentro da história. Quem já ouviu falar sobre a Arca do Senhor, quando Davi resolveu trazer a Arca da casa de Abinadab para Jerusalém? Já ouviram falar que no meio do caminho lá, o Uzá tocou na arca e ele foi morto? Pois é. Deixa eu te contar uma história dentro da história. A Arca do Senhor, ela foi tomada pelos filisteus, e lá no meio dos filisteus, na terra dos filisteus, o Senhor pesou a mão sobre eles. E quando eles entenderam que era a arca, eles mandam de volta para Israel, que nós não queremos esse negócio aqui não. E quando ela chega em Israel, ela fica na casa de Abinadab. Durante 20 anos, aquela arca permaneceu na casa de Abinadab. E a Bíblia não diz que nada aconteceu ali. Durante 20 anos a arca estava ali e nada aconteceu. E quando Davi vem buscar a arca da casa de Abinadab para Jerusalém, nem Abinadab, nem seus filhos sabiam como manusear a arca. Olha que coisa doida. Eles estavam ali, eles passaram o dia, amanheciam, dormiam e a arca estava ali, mas eles não sabiam nem como manuseá-la. Por quê? Porque a arca deveria ser carregada nas costas dos sacerdotes, mas eles colocaram ela numa carroça.
num carro novo, bonito, mas não era o lugar dela. E a Bíblia diz que naquele trajeto, a arca quis pender, Uzá tocou na arca e ele foi fulminado. E depois dali, todo mundo ficou triste e vamos deixar a arca por aqui. Ficou aonde? Ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom. E deixa eu te contar uma história. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Com 3 meses, alguém chegou lá no palácio, chamou o rei e disse: ei, Obed-Edom está prosperando. Nesses 3 meses que a arca ficou na casa dele, veio uma prosperidade, aquele homem é outra pessoa. E o rei resolve buscar a arca. E agora eles buscam a arca da forma correta. Eles levam a arca para Jerusalém. E é tão interessante que Obed-Edom, ele tinha tanta certeza da presença do Senhor, que mesmo tendo sido abençoado, mesmo ele tendo ganho tudo que ele ganhou, a Bíblia diz que ele e seus filhos decidiram abandonar tudo para servir de porteiro no templo. Olha a diferença, meu irmão. 20 anos com aquilo que representava a presença de Deus na minha casa e nada mudou. Nada aconteceu. Ninguém sabia nem o que estava ali. Por quê? Porque a arca para Abinadab era só algo que uma representação que veio de Moisés, que foi feito, que havia toda uma história sobre ela, mas era só uma representação. Ficava lá. Mas quando aquela arca chegou na casa de Obed-Edom, Obed-Edom entendeu que ali não era somente a arca, era a presença do Senhor. E ele começa a se mover por essa presença. E a Bíblia diz que a bênção vem sobre ele. Mas aquele homem estava tão apaixonado agora pela presença do Senhor, que quando a presença sai da casa dele, ele disse: eu não fico, eu vou atrás. E olha que interessante, ele não vai sozinho. Os seus filhos dizem: eu vou com o Senhor. Essa é a palavra para as nossas vidas hoje. Nós temos que entender que hoje a presença do Senhor, ela é real nas nossas casas, nas nossas vidas. E nós precisamos dia a dia nos apaixonar por isso. E ensinar aqueles que estão conosco a se apaixonar também. Sabe, esse é o caminho da mesa. Esse é o caminho que nós precisamos entender e usá-la dia após dia. Eu contava hoje pela manhã que na mesa é local em que a gente conversa. Lá em casa, esses dias, eu estava contando a Esté, teve um probleminha na escola e chegou e estava contando na mesa, né, pra gente. E ela contando, e o Mateus já levantou: não, mas amanhã eu vou resolver isso. Calma, Mateus. Por quê? Porque na mesa é um lugar em que a gente traça projetos. E nós sentamos e conversamos e explicamos como ela deveria resolver. E para a glória do Senhor, ela foi e resolveu o que tinha que ser resolvido. Porque é para isso que serve a mesa. A mesa não é só para a gente comer e sair. A mesa é para a gente conversar. A mesa é para a gente entender como foi o nosso dia. A mesa é para nós compartilharmos uns com os outros, olhar nos olhos uns dos outros e entender que o Senhor está ali conosco. O Senhor está ali nos abençoando. Nós precisamos ter essa consciência em nossas vidas. Nós precisamos ter essa ideia. Olhe para quem está do seu lado. Olhe para sua esposa, para o seu esposo. Diga para ele: olha, a partir de hoje, eu quero ter comunhão com você na mesa. Na mesa. Olhe nos olhos. Lá em casa, a gente tem um hábito interessante que às vezes os meninos comem um pouco mais rápido, né? E já querem sair da mesa. A gente fala: você terminou? Terminei. Beleza, então senta de novo. Esses dias agora nós estamos tendo meu pai está almoçando conosco, né? E a gente fica brincando na mesa. Brincando com ele, tomando gosto um com o outro. E às vezes os meninos terminam, eu falei: não, você terminou? Beleza, mas volta. Senta conosco, vamos ficar mais um pouco. Sabe, isso é importante. Por quê? Porque a mesa não é só para comer, não é só para dividir o pão. A mesa é para nós dividirmos o nosso dia a dia. As nossas histórias. Como foi? O que tem acontecido com cada um de nós? Amém? A segunda coisa que eu quero te dizer nessa noite, que servir é mais do que declarar. Servir é viver com propósito. A Bíblia diz: sejam
praticantes da palavra e não apenas ouvinte. Não basta a gente dizer que eu sou de Deus, mas nós temos que viver como aqueles que realmente entregaram a sua vida ao Senhor. E todo dia você pode fazer isso. A todo momento você deve fazer isso. Sabe, você tem que entender que as tuas palavras, elas vão edificar vidas, mas o teu testemunho é o que faz toda a diferença. Não aquele testemunho daquela vida engessada, mas aquele testemunho do que Deus fez na minha vida, o amor que eu tenho por Ele, porque Ele me amou primeiro. Isso começa a trazer mudanças. E eu vou te dizer uma coisa, quando você faz isso dentro da sua casa, há algo sobrenatural de Deus para fazer transformações, para trazer vida aonde não tinha mais vida, para trazer cura aonde tem feridas abertas. Nós começamos a andar em casa, nós começamos a viver esse dia a dia com o Senhor dentro das nossas casas. E eu vou te dizer uma coisa, você começa a ver os milagres acontecendo. Você começa a ver o quebrantar diário dos corações ao nosso redor. Eu não sei como é que é a tua vida, eu não sei como é que está a tua casa hoje. Talvez você que está em casa nos assistindo esteja vivendo um tempo difícil, talvez um tempo de guerra, um tempo de lutas, mas eu quero te dizer, ande como o Senhor tem te ensinado. Decida hoje que você e sua casa servirão ao Senhor. Ah, mas os meus filhos, eles não querem servir ao Senhor. Meu irmão, decida hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa palavra, ela vai se formar na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua família. A Bíblia diz que uma geração fala a outra geração das maravilhas que o Senhor já fez. Sabe, conte para a sua família aquilo que Deus tem feito com você. Conte para a sua família aquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Ah, mas eu tenho tantos erros. Tem, meu irmão, com certeza você tem. Ah, mas eu tenho tantas falhas. Tem. Essas falhas vão acabar quando nós estivermos com o Senhor na glória. Mas, perdão, mas eu quero te dizer que hoje você também tem histórias de desafios vencidos. Que hoje você tem mudanças que o Senhor fez no seu coração e no seu caráter. Conte isso na sua casa. Viva isso no seu dia a dia e as transformações virão. Eu falava hoje de manhã assim, quem aqui tem filho adolescente? Quem já teve filho adolescente? Queridos, tem hora que você olha para o teu filho, principalmente quando ele está na adolescência, e fala assim, meu Deus, não vai dar certo. Onde foi que eu errei? Não vai dar certo. Mas eu quero te dizer, já deu certo. Já deu certo. Por quê? Porque o Senhor, Ele está colocando no coração do teu filho uma palavra muito forte, que é o teu testemunho. Aquilo que você vive diariamente vai impactar a tua família de uma forma sobrenatural. Sabe, assuma suas falhas diante da sua família, não tem problema nenhum. Eles não precisam achar que você é o super-homem, mas eles precisam saber que você é alguém presente na vida deles. Não tenha medo de ser quem você é, mas seja isso, andando com o Senhor. Tenha um momento de gratidão na mesa, tenha um momento da palavra do Senhor na mesa. Não esqueça, compartilhe, conte. Sabe, eu não sei, às vezes a gente gasta tanto tempo contando das nossas vitórias para tanta gente, né? E às vezes a gente esquece de contar para os filhos. Às vezes a gente esquece de contar em casa. O Mateus, ele me cobra muito, às vezes, quando tem uma história que eu estou contando para alguém que ele não sabe, ele olha para minha cara e fala assim, o senhor não me contou isso antes. Eu falei, meu filho, desculpa. Porque às vezes a gente erra, a gente esquece. A gente esquece de mostrar para as pessoas, para os nossos filhos, para as nossas esposas, aquilo que Deus tem feito. Nós esperamos que eles só vejam. Mas eu quero te dizer, o teu testemunho dentro de casa muda a história da tua casa. Amém? Queridos, em terceiro lugar, a palavra do Senhor nos diz que a família que serve junta é fortalecida na adversidade.
Eclesiastes 4,12 diz que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amado, envolva a sua família naquilo que Deus lhe deu como propósito. Deixa eu te explicar uma coisa. Hoje pela manhã eu falei, as irmãs acharam muito bom, né? Você tem que entender que Deus ele não une pessoas. Deus ele une propósitos. Então, essa esposa, esse esposo que está ao seu lado, ele veio para te ajudar a cumprir o propósito que Deus fez na sua vida, e você está ali para ajudar a cumprir o propósito que Deus fez na vida dele. Deus une propósitos para trazer algo poderoso sobre essa terra. E é tempo de nós começarmos a envolver a nossa família nos ministérios que Deus tem nos chamado para estar. É tempo de nós colocarmos, sabe, traga seus filhos, não deixe só. Eu falava hoje pela manhã, a minha esposa, ela é líder do Ministério de Mulheres. E nós andamos juntos. Por mais que a gente não esteja juntos fisicamente durante as reuniões, nós sentamos e discutimos muitas coisas. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Deus me entregou isso, o que você acha? Ande junto, ande junto. Os nossos filhos, Mateus está no louvor, na bateria. A Esther disse que já está dando pressão no Delano para colocar ela também no louvor. Porque nós queremos isso. Os nossos filhos envolvidos no ministério que Deus nos entregou. Gaste tempo, traga para perto a sua família, traga a sua família para andar com você, mostre para ela quais são os projetos que Deus colocou para vocês, e dentro desses projetos, insira eles dia a dia, e você vai ver o sobrenatural acontecendo, e você vai ver o sobrenatural sobre cada coisa que você vai fazer. Sabe, não abra mão da sua família, não deixe a sua família de lado, não deixe a sua família longe daquilo que Deus tem para você. Pelo contrário, insira, lute, guerreie por eles, ore a Deus, declare ao Senhor, Senhor, o Senhor me deu uma casa para que nós andemos juntos, o Senhor me deu uma família para que nós sirvamos ao Senhor juntos, em alegria. Esse é o tempo que nós temos que crescer em família. Esse é o tempo que nós temos que entender como Obed-Edom entendeu. Olha que coisa linda, aquele homem, ele agora, quando a arca volta para Jerusalém, ele vai junto com a arca, e os seus filhos seguem o pai, porque eles têm o mesmo amor pelo Senhor que o pai tem. Eles abrem mão de tudo. Não importa o quanto eles foram abençoados, o que eles queriam é estar junto da presença do Pai. É estar junto da presença. Você precisa colocar isso, imprimir isso na sua casa, nos seus filhos. Você precisa imprimir isso dentro de casa, para que eles entendam que é na unidade que nós servimos o Senhor de uma forma tremenda. É na unidade que nós servimos ao Senhor e os milagres acontecem. Quando nós estamos em unidade, como nós estamos em concordância, o poder de Deus, ele acontece de uma forma sobrenatural. Deus precisa disso na sua vida, na sua casa, para fazer os milagres que Ele já tem preparado para você. Amém? Olha para quem está do teu lado um pouquinho assim, dá só uma olhadinha e fala assim, você está entendendo? Tem certeza que você está entendendo? Se quiser, eu começo de novo. A gente pode voltar e repetir tudo. Mas só quem entendeu, dá um glória a Deus bem alto. Amém. Amém, amém. Sabe, amados, cada momento que a gente traz uma palavra é algo interessante. O Espírito Santo ele nos movimenta de uma forma diferente, né? Há uma palavra para cada momento. Há uma palavra, há um entender de Deus. E nessa noite eu sinto muito forte de Deus no meu coração para te dizer que se você tem vivido dificuldades na sua casa, hoje é o dia de que isso mude. Hoje é o dia que você decide, Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar de lado. Eu não vou deixar. Eu quero te dizer, nessa noite eu tenho
convicção em Deus, que Deus está aqui para operar um milagre na sua vida, para operar um milagre na sua casa, para fazer uma transformação daquilo que você acha que está perdido. O Senhor vai trazer de volta. O Senhor vai fazer nascer um amor sobrenatural na sua vida e na vida da sua família. Eu lembro quando a gente pensa na história de Jacó, né? Jacó, ele era um enganador. Era um cara que ele vivia correndo, vivia dando tombo nos outros. Mas quando Deus transforma a vida de Jacó, e ele está voltando para casa, está voltando para se encontrar com Esaú, ele encontra com o irmão depois de muito tempo. O irmão que queria matá-lo. E agora eles estão juntos porque eles se perdoam. Esaú diz: Jacó, vamos embora para casa. E naquele dia, Jacó fala uma frase que mexe muito com o meu coração. Ele disse: olha, eu tenho comigo mulheres, crianças e o gado. Se eu apertar o passo, eles morrerão. Vai você na frente, porque eu vou no passo deles. Esse é um segredo, queridos. Às vezes nós estamos apertando o nosso passo e queremos que a nossa família corra atrás de nós. Às vezes você está andando num passo muito mais largo do que os teus filhos, do que a tua esposa, e você quer que ele corra atrás de você. É tempo de parar um pouquinho o passo. É tempo de recuar um pouco. Pegue na mão, ande junto. Dê tempo, espere. Ah, mas se eu correr um pouco mais, eu chego mais rápido, e eu estou fazendo isso é para que no futuro, querido, o futuro começa hoje. Não adianta você chegar no futuro perdendo o seu bem mais precioso, que é a sua família. Aprenda que a gente possa aprender como Jacó. Hoje eu reduzo o meu passo. Eu vou no passo das mulheres, das crianças e do gado. Porque é importante que aqueles que saíram comigo cheguem junto comigo. Pense um pouquinho. Será que você não tem corrido demais? Será que você não tem exigido demais? Será que você não tem andado rápido demais? Pare um pouco, se reúna. Ouça sua família, ouça sua esposa, ouça seu esposo, ouça seus filhos, ouçam seus pais. Entrem em acordo, entrem em comunhão. É tempo de nós sentarmos e fazermos novas alianças. As alianças, elas nos ajudam e nos fortalecem para que nós possamos ir além de tudo aquilo que nós já planejamos. Porque é nessa aliança, é nesse cordão de 3 dobras que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossas vidas. É tempo de nós entendermos isso, querido. A outra coisa que nós precisamos entender, que quando a casa serve ao Senhor, ela se torna um canal de bênção. Salmo 128, de 1 a 4, ele começa dizendo algo fantástico. Ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Uma outra palavra que a gente pode usar para bem-aventurado é feliz aquele que teme ao Senhor. O temor ao Senhor, além de ser o princípio da sabedoria, ele também traz felicidade e alegria aos nossos corações. E sabe o que acontece quando essa alegria entra na minha casa, entra na minha vida? Ela transborda. Ela começa a transbordar. Sabe, quantas pessoas aqui hoje têm transformado vidas por onde passam? Quantas famílias têm sido exemplo para outras famílias por onde passam? E vidas são transformadas, são libertas, são curadas por conta desse mover sobrenatural de Deus na vida de cada um de nós. Sabe, amados, nós precisamos entender isso. A sua família, quando ela está unida, temendo ao Senhor, andando com o Senhor, você começa a levar essa palavra, você começa a levar esse mover, esse sobrenatural na vida de outras pessoas. E ao chegar na vida de outras pessoas, você começa a mudar vidas. A Bíblia diz uma coisa tremenda, ela diz que o Deus procura um homem que se coloque na brecha por uma nação. Um homem por uma nação. Imagina uma família, o que ela pode fazer. Se você e sua família se colocarem na brecha pelo lugar onde vocês estão, imagina o que Deus pode fazer.
Se você e sua casa se abrem para o mover sobrenatural de Deus, se você abre para a célula, se você abre para o mover de Deus, você imagina tudo aquilo que Deus pode fazer. Sabe, nós estamos muito... Esses dias alguém falou algo que eu fiquei pensando, disse, quantas vezes nós chegamos nos nossos trabalhos, chegamos nos nossos locais e nós sabemos todos os problemas que ali tem. E nós falamos desses problemas para todo mundo, mas não gastamos nem um minuto orando para que o Senhor resolva cada um deles. Mas quando nós começamos a andar em unidade, quando nós e nossa casa entendemos esse propósito de Deus nas nossas vidas, nós passamos agora a interceder e a transformar locais, transformar ambientes daquilo que Deus tem feito em nós. Amém? Olhe para quem está do seu lado, mexa com essa pessoa para ela acordar, dá um empurrãozinho nela e diz, se você pode transformar uma geração. Você pode transformar, você pode mudar. A bênção de Deus, ela flui de dentro para fora, queridos. Lares que servem a Deus, eles abençoam a sua vizinhança, abençoam a igreja e abençoam a geração seguinte. Você precisa entender isso. A sua família foi chamada pelo Senhor para fazer diferença aonde ela está. O temor do Senhor, ele produz frutos no casamento, ele produz frutos nos filhos e até no nosso sustento. Deus, ele prospera quem o honra de coração. Deus cuida daqueles que o honram com coração, que o honram com alegria. Sabe, quando você coloca a sua vida diante do Senhor, quando você entende que o Senhor é tudo aquilo que você precisa, o Senhor, ele começa a cuidar de você e ele começa a transformar a sua casa. Amém? Deus vai lhe transformar. Essa é uma noite de cura, essa é uma noite de transformação. Envolva os seus filhos nos atos de serviço. Sabe, se você vem aqui para a igreja servir na porta ali, traga seus filhos. Traga seus filhos, envolva seus filhos, sente com eles, converse. Olha, nós vamos fazer tal coisa hoje. O que vocês acham? Eu falava hoje pela manhã para o Delano, né, Delano? Quando você for escolher as músicas, chama as meninas, chama todo mundo em casa. E aí, como é que é? Vamos lá, o que vocês acham disso aqui? O que vocês acham dessa música? O que vocês acham desse mover? Envolva os seus filhos, envolva a sua casa naquilo que você tem feito para o Senhor. E você vai criar no coração deles um hábito. Você vai criar no coração deles um desejo de fazer igual. Um desejo de fazer igual. Eu lembro que a Esté, ela tem várias mensagens prontas, né? Ela faz a mensagem e ela fica pregando na frente do espelho. E eu falei, Esté, pai, eu vejo minha mãe, eu vejo o senhor, e eu também quero. E a gente senta, às vezes ela traz a palavra, eu pego a palavra que ela recebeu do Senhor e a gente vai fazendo as correções, vai ajudando ela ali para o entendimento. E é assim que vai criando no coração dela esse desejo de servir como nós servimos. Esse desejo de buscar, de ouvir a Deus como nós ouvimos. Sabe, esse é o tempo na sua casa, esse é o tempo na sua família, esse é o tempo na sua vida. Queridos, nós temos que entender que servir ao Senhor como família é um projeto intencional. Tem que nascer no seu coração. Coloca a mão no seu coração agora e fala, Senhor, cria no meu coração o desejo de servir ao Senhor com a minha família. Coloca no meu coração o desejo de aprender com o Senhor como tratar a minha família e como envolvê-la nesse ministério que o Senhor colocou na minha vida. Em nome de Jesus. É intencional, queridos. É necessário que você entenda que não existe automatismo, não é algo automático, mas é algo construído com fé, com esforço e unidade. Assim como Josué, Deus ele te chama hoje para escolher. Qual é a sua resposta para ele? Qual é a sua resposta para o chamado que Deus está fazendo hoje para você e para a sua casa, para você e para a sua família?
Qual é o seu chamado? Qual é a sua resposta? O que você tem a dizer para Ele? Eu queria convidar o louvor. O que você tem a dizer para Ele nessa noite? O que você tem a dizer para o Senhor nessa noite? Você dirá para Ele: eu e minha casa serviremos ao Senhor, não como um versículo bonito, mas como uma decisão do seu coração, sabe? Como um compromisso diário, como um compromisso de fé. Qual a sua decisão nessa noite?